E como que quais são as expectativas para as próximas eleições, considerando esse atual cenário político que nós estamos vivendo? O senhor acredita qual que pode ser a contribuição do tribunal para evitar possibilidades de Caixa 2, de corrupção nesse próximo pleito de 2016? Nós temos uma novidade que decorre tanto de reforma no Congresso Nacional da Legislação quanto de decisão do Supremo Tribunal Federal. Inicialmente, vamos começar pela decisão do Supremo, que estabeleceu a vedação, a proibição de empresas doarem nas eleições. Então, esta será uma eleição em que não haverá dinheiro de empresas. Eu penso que isso é bastante positivo, bastante salutar. Nós temos assistido a investigações e a escândalos que demonstram que essa proximidade entre o dinheiro das empresas e a política tem se mostrado nefasta e acaba por criar situações que geram crimes. Então, isso não só no Brasil, isso em vários países. A França já proibiu esse tipo de financiamento no passado, os Estados Unidos no passado já procurou limitar esses recursos, na Itália também já se debateu muito a respeito, há limites na Alemanha, então em muitos países já há essa preocupação. Então nós teremos essa eleição em que não terá dinheiro de empresas, só do fundo partidário e do eleitor. O cidadão tem o direito de contribuir com o seu partido ou com o candidato que ele tenha preferência. Mas também, por proposição nossa, junto ao Congresso Nacional, uma outra atividade que tivemos com bastante empenho ao longo da nossa gestão foi dialogar com o Congresso Nacional e propor mudanças na legislação. E uma delas foi estabelecer limite de gasto eleitoral. Até as eleições de 2014, era o próprio partido, o próprio candidato que se autolimitava, dizia quanto iria gastar. Não havia um limite, o céu era um limite. Como identificar um abuso do uso de recursos em uma campanha se você não tem um parâmetro equânime para todos os candidatos, um limite igual de gastos para todos os candidatos? E foi bastante positivo que a reforma legislativa ocorrida no ano passado trouxe esta limitação de gastos que agora está regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral. De tal sorte que essas eleições de 2016 serão eleições com estas duas grandes novidades. Um limite, um teto de gastos para as eleições, para os candidatos a prefeito, a vice e vereador, e ao mesmo tempo a vedação de dinheiro de empresas. E será muito importante a atuação da Justiça Eleitoral para coibir os abusos, para coibir o Caixa 2, e com isso para isso a Justiça Eleitoral conta com a sociedade civil, conta com o Ministério Público Eleitoral para que leve à Justiça Eleitoral, ao juiz no município, na disputa eleitoral e depois ao Tribunal Regional e, se necessário, até ao TSE, os casos de abuso de recursos, de Caixa 2 e de denúncias para que nós julguemos e afastemos esses candidatos que não estejam se sujeitando aos limites da lei. Os próprios eleitores, identificando alguma situação, então eles podem se dirigir à Justiça Eleitoral sem dúvida nenhuma.